Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta terça-feira, onde nós estamos tratando nesse mês de março sobre organização. E hoje o assunto dentro dessa temática ele vai te surpreender. Mas antes, eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, para você fazer a sua inscrição no nosso canal. Nós fazemos esse pedido diariamente, crendo que você que está aqui vai fazer essa inscrição. Porque tem muita gente que acompanha o programa e não faz a inscrição. Olha, nós cremos muito na ação de Deus para que os conteúdos cheguem nas pessoas certas. Mas você já imaginou se você for, neste momento, um instrumento de Deus para isso? E como que você vai fazer isso? É simples. Primeiro você faz a sua inscrição, aciona o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de copiar o link e compartilhar. Dessa forma você vai ser instrumento de Deus para enviar esse conteúdo para o maior número de pessoas e fazer com que essa reflexão bíblica, esse ensinamento, traga também resultado para a vida de outras pessoas que talvez neste momento nem estejam assistindo, mas depois vão assistir. E elas assistindo, elas também vão ser canal de Deus compartilhando. Nós estamos no mês de março aqui no Acordando para o Propósito. E a temática, a organização, tem nos mostrado, através da palavra de Deus, alguns ensinamentos importantes. E você tem percebido algo quando a gente começou a tratar sobre a paz, a plenitude da paz, nada quebrado, nada faltando e hoje nada fora do lugar. Se você tem dúvida sobre como que chegamos nesse contexto, volte os outros programas e acompanhe. Tem uma playlist no nosso canal para você acompanhar todos os programas. E porque hoje a gente vai falar sobre nada fora do lugar, muitas pessoas já estavam com aquilo na cabeça, pensando sobre a organização da casa, pensando sobre a organização e o posicionamento de cada objeto na casa. Segura, porque ao longo do mês a gente ainda vai falar sobre esses detalhes, principalmente na organização da casa. Mas hoje eu quero trazer aqui uma reflexão e uma breve reflexão. Por quê? Quando a gente fala nada fora do lugar, geralmente a gente pensa acerca de objetos, como eu disse, acerca de algum material, acerca de alguma coisa que diz respeito ao campo da organização do lar, da casa. Mas você já se imaginou como uma pessoa dentro da organização de Deus? Você já se pensou dentro de uma organização de Deus? Você, dentro da organização de Deus, faz parte de um ambiente de atuação, um ambiente de ofício do qual Deus te designou. A gente fala tanto de propósito aqui, a gente fala sobre tanto acerca de chamado, acerca de ministério. E aí, às vezes você pensa, as coisas não estão acontecendo para mim, as coisas não estão se encaixando. Eu posso dizer para você, às vezes nós estamos desencontrando com a própria direção de Deus porque não estamos no lugar certo. Então nada fora do lugar vai representar a ideia da paz, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos, obviamente, viver a plenitude da vontade dele. Centro da vontade de Deus, plenitude da vontade de Deus. Se nós estamos fora do lugar, fora do centro da vontade de Deus, algo que a gente, às vezes, sequer espera, pode acontecer. Como, por exemplo, o nosso descaso nessa percepção. Isso gera resultados trágicos para as nossas vidas. É por isso que hoje eu quero ler aqui uma breve passagem bíblica para pensar um pouco sobre isso. Principalmente porque alguns homens de Deus eles se colocaram em posições diferentes das quais Deus direcionou para eles. E eu represento essa minha fala aqui com a vida de Saul, porque talvez Saul, tão representativo como sendo o primeiro rei na monarquia de Israel, ele vai usurpar a posição a qual ele tinha autoridade delegada por Deus para poder trafegar no seu ofício, e ele burlou isso. E aí isso é muito interessante. O versículo de número 9, eu vou ler aqui a fala do próprio Saul, no capítulo 13, 1 de Samuel, capítulo 13, o versículo de número 9, tem uma fala de Saul aqui e uma consequência acerca daquilo que é usurpar a posição. Quando você está fora do lugar, você está usurpando a posição que Deus te colocou.
Aí Saul diz assim no versículo de número 9: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi ajudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que tinha chegado no prazo estabelecido e que não tinha chegado no prazo estabelecido, pensei agora, os filisteus me atacarão em Gilgal e não busquei ao Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou para ser líder do seu povo. Só até aqui. Viu que interessante? Para não dizer o que representa isso aqui, é algo assustador. Saul ele vai desempenhar uma função de sacerdote, tendo sido concedido a ele uma delegação de autoridade como rei. E aí Samuel aqui é muito claro, Samuel aqui como sendo um profeta de Deus, ele vai de uma maneira clara aqui trazer uma instrução, um ensinamento e uma sentença sobre a vida de Saul. Porque Saul desenvolveu algo que fazia aqui alusão de alguém que estava fora do lugar que deveria estar. O lugar de Saul era como rei, não era o lugar de um sacerdote. A função exercida, muitas vezes, ela nos tira do lugar, ou nos põe no lugar certo. E por que eu estou falando aqui de função? Porque, como eu falei, às vezes pensamos que ter coisas fora do lugar diz respeito à organização material, física ou de uma questão geográfica. Mas às vezes, fora do lugar, é nós estarmos fora da posição que Deus nos colocou. Nós não podemos estar sem posicionamento. O nosso posicionamento precisa ser de acordo com o centro da vontade de Deus. Fora isso, nós podemos, olha aqui uma consequência séria de quando nós estamos fora do lugar. Primeiro, nós não vamos ter paz. Se você for ver aqui a sequência da vida de Saul, é perturbante. Perturbante a vida de Saul. Ela já demonstra esses sinais de maneira muito clara. E ainda, o status da honra do reinado que poderia ser estabelecido para sempre através da vida de Saul vai perder essa emblema, vai perder essa insígnia, esse significado, essa marca, porque Samuel vai dizer: agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo. Então a história de Davi, ela não começa necessariamente por causa de Davi. Olha só que interessante. O percalço da vida e da atitude equivocada de Saul, de se colocar num lugar errado, fora do lugar, vai ocasionar uma mudança. E os predicados da vida de Saul, às vezes são questionados, mas a Bíblia relata que Saul ele tinha os predicados para ser um homem de Deus, exercendo essa função de rei. Mas ele mesmo vai usurpar a posição que Deus o colocou. Os predicados, os adjetivos que poderíamos usar para Saul são ofuscados por conta dessas etapas posteriores da vida de Saul. Ele começa a fazer com que a sua posição se afaste não somente do ofício que Deus colocou ele, mas da posição que ele tinha diante de Deus. Isso aqui é preocupante. Então, quando nós falamos, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, isso tem muito a ver com a nossa posição diante de Deus. A nossa obediência nos coloca na posição correta diante de Deus. A nossa desobediência nos coloca numa posição geralmente distante da presença de Deus. Quanto mais nós desobedecemos a Deus, mais distante da presença dele nós ficamos. Então hoje, para poder falarmos sobre nada fora do lugar, você provavelmente, eu tenho certeza absoluta, até porque o que falam sobre esse assunto na internet, ou outras pessoas falam sobre isso, é sobre objetos, sobre bens, sobre coisas materiais, tangíveis. E eu trouxe para você hoje o raciocínio disso pela ótica e pelo viés da posição que nós estamos, mais do que geograficamente.
A posição no sentido de posicionamento, em exercer estritamente aquilo que Deus mandou e designou. O que Deus mandou você fazer tem um campo de atuação. Nós precisamos estar muito atento a isso. Saul aqui feriu um princípio muito contundente e o resultado foi em relação à vida dele. Então isso marcou para a história aquilo que Deus tinha designado para Saul e que Deus estava reservando para longevidade do legado de Saul, começa a entrar em derrocada aqui nesse sentido. E aí Deus ele não tarda, porque ele vai levantar alguém para poder ficar neste lugar, nesta vacância. Uma vacância que não é apenas no sentido de quem está sentado no trono, mas no sentido moral, no sentido espiritual de quem exerce alguma coisa. Por isso, nem sempre a liderança, nem sempre o contexto de autoridade é no sentido posicional. Tem pessoas, às vezes, que estão numa posição de liderança, mas não no status core de liderança. O status core da liderança, ela diz respeito à autorização de Deus. E talvez por conta disso, Deus ele foi ao encontro de um homem que tinha o coração segundo ele mesmo. Segundo o coração de Deus. É assim que Davi é chamado. Então, Deus foi ao encontro deste homem para poder fazer com que o espaço, a vacância deixada pela falta de posição de Saul fosse ocupado pelo homem, pelo menino, que depois se torna um homem chamado Davi. Nada fora do lugar. Então, antes de pensar nada fora do lugar, por conta daquilo que tem na tua casa, dos objetos, dos materiais, pense na posição que você está. Essa é a reflexão de hoje. Eu quero abençoar a tua vida, dar os parabéns porque você está aqui acordando para o propósito e dizer que amanhã eu estou te esperando aqui novamente, querendo Deus. Deus abençoe e um forte abraço.